E aí galerinha, beleza? Camarada mais uma vez, e é o seguinte, sem mais enrolas, nós temos aqui uma musiquinha do Futeboródia sobre a classificação do Brasil para a Copa do Mundo. E antes de dar play no vídeo, eu só quero falar para vocês ficarem até o final do vídeo, porque eu tenho algumas coisinhas para falar sobre essa partida, um pouco da minha opinião sobre a tática, sobre todas as decisões que foram feitas pela seleção brasileira dentro desse jogo. E por incrível que pareça, eu vou elogiar o Tite, tá? Eu não gosto dele, mas eu vou elogiar o Tite. Eu dei o play pra assistir Paquetá com Rafinha e o Ney. Eu dei o play e o Brasa foi bem. Tamo na Copa do ano que vem. Oh, que coisa boa! Brasa indo pra Doha, com a molecada da boa, da boa, da boa. É que a Canarinha se classificou, jogando pra cima, com o Paquechô, mandando a dancinha e metendo o gol. Que vem a Messi, vem a Argentina. É que a Canarinho se classificou, com o nosso Marquinhos a todo vapor. Monstro. Um dos 3 melhores jogadores do mundo quando se trata de zaga, tá? Marquinhos. Esquina. Tá classificado o bonde do Adenor. Eita, vamos brotar igual onça. Mete dança. Que delícia, vamos pra Doha. Oh, que coisa boa. Quem tá indo pra Doha é a Canarinho que voa, que voa, que voa. É que a Canarinha se classificou, jogando pra cima, com o Paquechô, mandando a dancinha e metendo o gol. Que vem a Messi, vem a Argentina. Cara, eu tô revendo e ouvindo a música e já pensando, sabe? Nas coisas que eu vou falar. E com Vini Show, provando que ele é um bom menino. Nós estamos bem com a turminha do Apavoro, com a turma dos neném. O Brasa vem com uma safra do baralho. Vem, vem, vem. É que a Canarinha se classificou. Neymar e Rafinha vão tocar o terror. Vambora pra cima, tropa do Adenor, que a Copa do Catar já tá na esquina. Ai, Coates, coitado. Show da Canarinha, meu senhor! Vem, Copa, me alcança! Vamos lá, senhoras e senhores. Começando todo o rolê aqui para o seguinte. As seleções já estão se adaptando ao Rafinha, tá? Porque o que acontecia com relação às seleções sul-americanas que jogavam contra o Brasil? Marcação dupla, até mesmo tripla no Neymar. Como ele era o principal e único centro de criatividade da seleção brasileira, a situação complicava, porque ele ficava marcado e a bola sempre indo para ele, o Brasil acabava tendo muita dificuldade, tá? Quando o Rafinha começou a jogar na última convocação, merecido pra caramba a titularidade, as seleções obviamente perceberam a responsabilidade que ele também estava tendo, a confiança que ele estava tendo dentro de campo e perceberam, ó, a situação aqui agora é o seguinte, não vamos ter que fechar só um, temos que fechar 2. Se vocês até forem reparar, cara, é impressionante o pulmão do senhor Luiz Dias, tá? E primeiramente teve o Moreno, lateral, se não me engano, lateral esquerdo da seleção colombiana, que tava o tempo todo grudado, não dava 1 centímetro de espaço pro Rafinha. E pra completar, pela forma como a Colômbia jogou, toda fechada, os 11 lá atrás e tentando jogar por uma bola, por um contra-ataque, até mesmo o Luiz Dias, que na minha opinião é o jogador mais habilidoso da seleção colombiana no momento, foi sacrificado. Ele voltava o tempo todo para fazer essa dobra da marcação do Rafinha toda vez que a bola caía na direita. E isso complicou muito a vida do jogador do Leeds. Mas não só
do Rafinha, mas a seleção inteira tava passando dificuldade porque a marcação da Colômbia tava muito bem encaixada. Tava todo mundo apertado. Se vocês repararam durante a partida, a diferença entre as 3 linhas de marcação da Colômbia, zaga, meio campo e ataque, tava minúscula. Não tinha muito espaço e era uma dificuldade absurda pro Brasil conseguir trabalhar a bola, tá? Mas a gente tem que parar pra pensar assim, a forma como o Tite montou o time, escalou o time, ainda com um pouco de pé atrás, jogando com o Casemiro, com o Fred, né? O Paquetá fazendo, tipo, o Fred e o Paquetá fazendo essa de 2 M6 ali, ajudando o Casemiro a fazer a saída de bola. E falando nisso, que partidaça do Casemiro, tá? Que partidaça, a gente vai perder muito a gente vai perder muito desse poder de marcação e dessa qualidade que ele tem contra a Argentina, que vai ser um grandíssimo problema pra gente, tá? Mas aí que tá. O Tite fez algo que eu não me lembro a última vez que ele fez isso tão cedo, tá? Que é agressivar. Geralmente o Tite só agressiva no desespero. Quando dá os 30 do segundo tempo e a situação tá apertada ali, ele fala, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Dessa vez a atitude que ele tomou foi no meio do jogo, no intervalo. A decisão de tirar o Fred para colocar o Vinícius Júnior foi arriscada demais, mas muito acertada, tá? E para completar, o sistema tático do Brasil, depois dessa substituição, mudou completamente, tá? Isso é algo que eu reparei com o pessoal da live. Pra quem não sabe, eu sempre tô fazendo uma rádio de pilha dos jogos do Brasil, tá? Meu plano também para durante a Copa é não fazer live jogando nada. As minhas lives vão ser todo dia assistindo o jogo da Copa do Mundo. Esse é o meu plano, tá ligado? Obviamente, sem poder mostrar a imagem na tela por conta de direitos autorais, nem áudio pode vazar e tal, mas a gente faz aquele famoso radiozinho de pilha, tá? E, cara, a mudança tática do Brasil foi imprescindível para conseguir o resultado. Porque o Tite saiu daquele 4-1... Como é que a gente pode falar isso, velho? É um 4-3-3, né? Com um volante 2M6... Ele mudou para um 4-2-3-1, tá? Só que com uma pequena variação quando o time tava com a bola. O Paquetá adiantava para criação de jogadas junto do Neymar, do Vinícius e do Rafinha. E logo depois entrou o Antony, né? O Paquetá avançava e toda vez que ele fazia esse movimento de avançar, o Danilo vinha pro meio para cobrir a volância junto com o Casemiro, tá fazendo a dupla de volantes ali. E na zaga ficava um balanço defensivo com 3 zagueiros. O Alexandro por um lado, o Thiago Silva no meio e o Marquinhos abrindo um pouco mais para a direita. Com o Marquinhos sendo esse cara um pouquinho mais adiantado para ajudar na saída de bola, tá? Quando o Brasil tinha bola no segundo tempo, virava tipo um 3-2-4-1. Acho que a gente pode dizer desse jeito, tá ligado? Era Alexandro, Thiago Silva e o Marquinhos fazendo a zaga. Casemiro e o Danilo fazendo a dupla de volantes ali. E aí o Neymar e o Paquetá com um pouco mais de liberdade pelo meio. O Vinícius caindo para a esquerda. O Rafinha e depois o Antony caindo pela direita. E o Gabriel, o Ruim Griel Jesus e depois o Matheus Cunha fazendo ali a centroavância. E não sei nem se essa palavra existe, mas foda-se, eu falei. E, velho, facilitou muito a vida. O Tite percebeu que a Colômbia só tava querendo jogar pra não perder. Queria ganhar no contra-ataque. Tinha o Casemiro num dia inspiradíssimo, marcando muito bem, roubando tudo quanto é bola. Thiago Silva e Marquinhos incrivelmente bem. É bizarro o quão boa é a nossa dupla de zaga. É impressionante, tá? E aí o Tite se sentiu confiante para fazer essa substituição e funcionou bastante. Não é à toa que o gol saiu por conta dessa
dessa cobertura extra que o Marquinhos tem, ele adiantou, pegou a bola, tocou pro Neymar, que numa visão impressionante viu o Paquetá entrando na área, que deu um toque de primeiro de direita excelente, tá bom? Méritos da Colômbia pelo placar ter sido tão apertado. O time tava muito bem fechado, tava muito bem postado. E a gente não pode falar que foi demérito do Brasil, sabe? Não foi a seleção brasileira que jogou mal pra ganhar só de 1-0. O time tava tentando, tava se esforçando. O próprio Tite enxergou esse problema e tentou consertar. E deu certo pra caramba, graças a Deus. Eu critico muito o Tite, eu encho muito o saco das decisões que o Tite toma com relação às escalações da seleção brasileira. Mas ele acertou demais, ele acertou muito, tá? Honestamente falando também, a gente tem que dar os parabéns para Matheus Cunha. Dessa forma como o Brasil joga, se for para ter esse apoio constante de um ponta pela direita, um ponta pela esquerda, ter o Neymar e talvez o Paquetá chegando junto, ter um outro jogador de mobilidade ali dentro da área não vai adiantar nada, tá? Nada. Vai ser mais um 0 à esquerda. A gente precisa ter alguém como referência dentro da área. Eu não consigo ver Gabriel Jesus jogando como referência mesmo ali dentro para receber bola. Não consigo ver o Gabigol desse jeito. Não consigo ver o Firmino desse jeito, tá? É complicado a gente parar para pensar assim: ah, Moreno, mas esses jogadores teoricamente, principalmente o Gabigol e o Firmino, né? Ah, mas esses jogadores, eles estão muito bem nos seus clubes, não sei o que. Eu sou um fãzaço do Firmino, pra caramba. Mas se é pro Brasil jogar desse jeito, com esse meio campo, não adianta ter mais um móvel ali flutuando, saindo da área, chegando. Porque a gente vai ficar sem presença lá dentro. A gente precisa de um atacante que realmente saiba pegar essa bola dentro da área e meter pra dentro, sabe? E pelo o que eu vi das movimentações do Matheus Cunha ontem, é uma excelente opção. Por mais que ele seja reserva no Atlético de Madrid, até porque é meio complicado de você bater de frente com Suárez e João Félix, né? Mas pelas características que ele demonstrou, movimentação para receber bola na área em cruzamento, teve um momento ali que ele ia chutar no gol, que provavelmente ia ser gol, mas o zagueiro bloqueou muito bem. Eu acho que a gente precisa de alguém assim, com essas características de centroavante. Não sei dizer pra vocês quem seria o ideal, porque pra camisa 9 a gente tá numa situação bem complicada. Vários mais ou menos, mas ninguém se destacando, né? Então complica, fica aí ao cargo de vocês darem sugestão, fica ao cargo do Tite ter que pensar o que é que ele vai fazer. Mas eu acredito que essa tem que ser a solução para o Brasil. Um centroavante de área mesmo, ao invés de ser apenas alguém que possa cumprir essa função de gerar fluidez, de sair de dentro da área, fazer o falso 9, ter essa movimentação e troca de posição. Não. A gente já vai ter jogador pra caramba que é capaz de fazer isso. A gente já vai ter o Vinícius, a gente já vai ter o Neymar, a gente já vai ter o Paquetá, já vai ter o Rafinha ou o Antony. A gente precisa de alguém mais fixo lá dentro. E me desculpa, flamenguistas, eu não consigo enxergar o Gabigol como alguém que joga nessa função. Gabigol, pra mim, ele tá virando mais um jogador que sai da área, que tem essa movimentação da mesma forma que o Firmino faz no Chelsea, sabe? Não tô querendo comparar técnica ou qualidade técnica desse gênero, não. Tô falando da forma como eu enxergo o Gabigol dentro de campo, tá? A função, a movimentação que ele faz dentro de campo. Eu não consigo enxergar o Gabigol pra fazer essa função de dentro da área, tá? Agora, antes de fechar aqui, só quero falar pra vocês que vai ser complicado, muito difícil a gente ganhar da Argentina. Mas muito difícil. Porque, na minha humilde opinião, Neymar é o craque da seleção brasileira? É o craque da seleção brasileira. Agora, ele é o homem mais importante da seleção? Não. Honestamente, a seleção brasileira perde muito mais em campo sem Casemiro do que sem Neymar. Mas muito, tá? Até por conta de característica
de personalidade dentro de campo. Quem vai jogar no lugar do Casemiro agora contra a Argentina? É o Fabinho. E aí, eu acho que esse vai ser o jogo-chave para eu decidir qual é a minha opinião final sobre o Fabinho, tá? Porque tecnicamente é um cara bom, tem um bom passe, marca bem, só que ele é classudo demais. O Casemiro tem isso tudo, só que além disso tudo, ele tem a garra, ele tem a imponência, ele tem a postura dentro de campo que faz os adversários respeitarem tanto o Real Madrid quanto a seleção brasileira. O Fabinho é aquele cara que só faz o básico, mas faz o básico muito bem. E contra a Argentina, contra outras seleções de altíssimo nível que dão trabalho, que tem poder criativo absurdo, que a gente sabe que tem, é foda ter que jogar sem um Casemiro, tá? A gente não tem alguém que tenha essa mesma postura dentro de campo. Não consigo imaginar alguém jogando em alto nível, jogador brasileiro, que consegue se impor da forma como o Casemiro se impõe, não pelo nível de jogo, mas por postura mesmo dentro de campo. E eu acho que essa falta do Casemiro vai pesar demais pra gente. E por isso que eu tô falando pra vocês, esse é o jogo que o Fabinho precisa. Tipo, o foda que eu consumo tanto conteúdo em inglês que às vezes eu esqueço a expressão básica, tá, em português. O Fabinho precisa dar um step up, sabe? Precisa subir de patamar, precisa se impor, precisa crescer nessa partida pra ele ganhar respeito. E se ele não tiver esse tipo de atitude, pode esperar, tá? Que o pessoal vai cair em cima dele dentro de todas as redes sociais. Se prepara. Se a gente perder, se a gente tiver um desempenho ruim, se o Fabinho não jogar como um primeiro volante deve jogar, se prepara que o pessoal vai cair em cima dele. É uma pena falar isso, mas é o que eu acho, tá? Botei pra fora tudo que eu tinha pra falar sobre esse jogo. Lembrando que terça-feira vou fazer rádio, tá? Também da seleção brasileira contra a Argentina lá. Caralho, esqueci o nome do estádio agora, mas foda-se. Até a próxima e eu fui.